Olá, alunos, professora Kênia, disciplina de Física. Hoje nós iremos trabalhar com escalas arbitrárias. O que são escalas arbitrárias? Nós trabalhamos anteriormente com as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são escalas padrão que são adotadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Nas escalas arbitrárias, qualquer pessoa pode criar uma escala, mas para isso ele tende a adotar um ponto de fusão e um ponto de ebulição, para a água. Então, para isso nós vamos usar essa regrinha, que é a temperatura menos o ponto de fusão, que é a temperatura, o ponto em que eu tenho a água no estado sólido e líquido, e o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. O ponto de ebulição é onde eu tenho a água fervendo, No caso, eu tenho vapor de água e água líquida com esse ponto. Então, no primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, eu falei para vocês que uma pessoa foi fazer uma escala SP, representada por São Paulo. E para isso ele adotou para o ponto de gelo, que correspondia a 0 graus Celsius, uma temperatura de 25, porque a fundação de São Paulo foi no dia 25 de janeiro de 1554. Então, ele pôs que 25 era correspondente a 0 graus Celsius e 54 correspondia a 100 graus Celsius. Para fazer o cálculo, então, nós vamos usar o seguinte, que é a temperatura, Então, eu não sei o valor dessa temperatura, vou colocar T, temperatura que eu não sei, ou C, ou X, tanto faz, menos o ponto de fusão e o ponto de ebulição menos ponto de fusão. Então, eu tenho a temperatura de Celsius menos 0, que foi esse valor, dividido por 100 menos 0, que é esse valor, igual a temperatura aqui, SP, menos 25, e o ponto de ebulição menos ponto de fusão. Como ele falou que 29 é o que estava marcando na escala SP, e eu quero saber o valor da escala Celsius, eu vou pôr 29 aqui, ó. Então, eu tenho 29 menos 25, 54 menos 25. Foi esse processo, 29 menos 25, 54 menos 25. TC menos 0 dá TC. 100 menos 0 dá 100. 29 menos 25 dá 4. 54 menos 25 dá 29. Vou multiplicar cruzado, 29TC é igual a 100 vezes 4, que deu 400. Temperatura de Celsius, esse 29 vai passar dividindo, então vai ficar 400 dividido por 29, que dá 13,8 graus Celsius. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo que está na atividade de vocês, tá? Antes de a gente passar para o segundo exemplo, a gente vai trabalhar esse exemplozinho aqui também, que ele te dá uma escala X, e nessa escala X, ele te fala que menos 10 graus X é o ponto de gelo e 110 é o ponto de vapor. Então, eu não sei o valor e eu quero saber, se estiver marcando 20 graus X aqui, quanto que vai ser a temperatura que corresponde a uma escala Celsius. Então, eu vou pegar aqui, não sei o valor do Celsius, vou pôr C, tá? Vou pôr C. Então, o que eu vou fazer? Temperatura menos ponto de fusão, então, vou ter 20 menos 10. Professora, por que ficou entre parênteses? Porque esse aqui é o menos da regra
E esse menos é o menos do valor do ponto de fusão. E 110 menos 10. Então, 110 menos 10. Igual, aí eu vou ter C menos 0 e o 100 menos 0. Feito isso, eu vou resolver. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 20 mais 10 por conta disso aqui, tá? Mais 10, menos com menos dá mais, que eu vou ter um valor de 30 sobre menos com menos dá mais, 110 mais 10 dá 120, igual a C menos 0, que dá C. 100 menos 0, que dá 100. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. 120 vezes C dá 120C. Igual a 30 vezes 100, que vai dar 3.000. Então, eu vou ter C igual a 3.000 dividido por 120. Que eu vou ter C igual... Opa. Só um minuto. 3.000 dividido por 120, que deu 25 graus. Então, esse aqui é o valor dele em Celsius. Professor, e se eu quisesse em Fahrenheit? Tinha jeito de fazer? Tinha. Para isso, eu ia precisar fazer uma escalinha aqui, tá? Colocar 32 aqui embaixo e 212 aqui em cima. Com esse valor aqui, né, eu poderia fazer o mesmo processo, tá? Então, eu ficaria, né, vamos supor que não vou ser Celsius mais, vou ser Fahrenheit. Então, apago isso aqui, né? E aí, eu vou ter a mesma coisa, ó. 20 menos 10, 110 menos 10, igual, agora eu queria saber o valor do Fahrenheit. O Fahrenheit, o 212 e o 32 eu tenho de decorar, que é a escala padrão. Então, eu vou ter Fahrenheit menos 32. Então, Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. Vou fazer o mesmo processo, 20 menos com menos mais, então vai dar 30, sobre 120, porque menos com menos também dá mais. Aí, eu mantenho aqui Fahrenheit menos 32 sobre 9, sobre 9 não, sobre 180, que é o 212 menos 32. E vou multiplicar cruzado. 120F vezes F, 120 vezes F, 120F. Igual 120 vezes 32 dá 3.840. Igual aqui, aí eu vou vir o 30 vezes 180, que vai dar 5.400. Vou terminar aqui em cima, tá? Então, eu vou ter 120 igual F, né? Perdão.
que é igual a 5.400. Esse 3.840 estava negativo, passa para lá positivo, 3.840. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Nesse caso, o 5.400 mais 3.840, eu vou achar 9.240, que eu vou ter F igual a 9.240 dividido por 120, que eu vou ter F igual aqui, 9.240 dividido por 120, que vai dar 77 graus. Então, eu posso tanto procurar o Celsius, posso procurar o Fahrenheit, posso procurar o Kelvin. E essas escalas padrão, eu preciso saber o valor. Eu preciso saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição dela. No terceiro exemplo, eu dou para vocês aqui um gráfico, olha, onde aqui o C, que vai do 50 ao 200, então eu tenho aqui o 50, que é o ponto de gelo, o 200, que é o ponto de vapor. E na escala Celsius, eu tenho aqui o 0 e aqui eu tenho 100. Então, eu fiz o mesmo processo. Eu quero saber qual a temperatura que aqui vai ser igual aqui. É uma temperatura que dá o mesmo valor. É onde vai ter a mesma leitura dos dois lados. Então, nesse caso aqui, eu vou vir temperatura, eu vou pôr T, tanto aqui quanto aqui, tá? O X, a letra que eu quiser. O valor daqui vai ser igual daqui, o mesmo número. Então, T menos 0 seria temperatura menos o ponto de fusão e o ponto de ebulição menos ponto de fusão. Então, eu teria T menos 0, 100 menos 0, que foi esse processo aqui. E aqui a mesma coisa, temperatura menos ponto de fusão, ponto de ebulição menos ponto de fusão, que foi T menos 50, 200 menos 50. T menos 0, T, 100 menos 0, 100. T menos 50, não tem jeito de resolver. 200 menos 50 vai dar 150. Vou multiplicar cruzado, então eu vou ter T vezes 150, 150T. 100 vezes T, 100T. 100 vezes 50, 5.000. Mas o negativo manteve. O 150 estava desse lado, o 100 vai passar negativo, porque ele estava positivo, passa negativo, e o 5.000 continua negativo. Vou ter, então, 150T menos 100T, que dá 50T, igual a 5.000 negativos. Deixo T, 5.000, dividido o 50 que estava multiplicando, passa dividindo, que aí eu vou ter 100 graus negativos, que vai ser 100 aqui na escala Z, e vai ser 100 negativos aqui também na escala Celsius.